Nós da Futsal 2017 vamos iniciar uma sessão de videoaulas explicando sobre as 5 aliotas. Eu vou falar do primeiro aliá e dos primeiros assentamentos em Israel. Os primeiros assentamentos em Israel não começaram no século XIX com o movimento sionista. Eles começaram muito antes. Já na Idade Média existiam judeus, cabalistas, que se assentaram em Israel, alguns deles cabalistas, não todos, mas em pequenas famílias, eles que se integravam muito com a sociedade e com uma organização mais tribal e mais primitiva que tinha em Israel. A partir do século XIX, em 1880, judeus do Iêmen foram os primeiros a virem em grande massa, o que caracteriza uma aliá. Então, 2.500 judeus do Iêmen vieram para Israel e logo em seguida judeus do leste europeu também adentraram por problemas e pogroms e revoltas contra os judeus nos lugares que eles viviam. Mas quem eram esses judeus? Esses judeus eram pessoas tradicionalistas, famílias. A primeira aliá foi caracterizada por famílias com homens, mulheres, filhos, que vinham por não terem muito dinheiro, não terem condições boas nos lugares que eles proveniam, tanto no Iêmen quanto no leste europeu, eles vinham para Israel. Essas famílias eram tradicionalistas, eram famílias religiosas, famílias ortodoxas, que queriam desenvolver sua vida aqui. A ideia que eles tinham de Israel não era uma ideia vendida pelo movimento sionista, e sim era uma ideia vendida por uma atração a Eretz Israel em um aspecto bíblico. Então, a ideia que eles tinham de Israel era uma ideia narrada pela Bíblia. Então, eles realmente acreditavam que Israel tinha um aspecto do leite e mel, que tinha gigantes e que tinham... ainda da narrativa bíblica, mesmo depois de 4.000 anos. Esses judeus construíram mais de 30 assentamentos que chamavam Moshavot. Moshavot são comunidades agrícolas, e duas delas que talvez sejam mais famosas em Israel é Zikron Yaakov e Rishon LeZion. Rishon LeZion quer dizer Rishon primeiros, LeZion na terra de Israel, na terra de Sion. Eles tinham pequenas produções agrícolas e que eles eram muito bancados também pelo financista inglês Baron Rothschild. Agora eu vou contar um pouco da minha vida pessoal com a primeira aliá. Eu tenho 2 bisavós que fizeram aliá, um do Iêmen e um da Hungria, que vieram mais ou menos na década de 80 do século XIX, 1880. E eles não prosperaram muito em Israel, e as pessoas, em geral, as pessoas da primeira aliá não prosperaram. Eram pessoas de família que já tinham um modo de vida que mudaram muito. Muitos deles pegaram doenças, muitos deles não se adaptaram à terra de Israel e acabaram indo para o Brasil. Uma outra avó, ela nasceu no Rio Grande do Sul, em uma colônia em que o primo do Rothschild comprou o Rio Grande do Sul, pensando que Israel ainda não era para os judeus, porque o Mashiach ainda não tinha chegado. Então ele comprou terras para ajudar os judeus que estavam em condições ruins, no sul do Brasil, na Argentina, em outros lugares da região. E essa minha outra avó foi morar lá. E depois todos eles se encontraram em São Paulo e fizeram uma família. E aqui estou de volta em Israel. Olá, amigos. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a segunda aliá, entre 1904 até 1914, assim, meados da Primeira Guerra Mundial. Bom, o que contar? Acho que, primeiramente, é muito importante vocês saberem que, diferentemente da primeira aliá, a segunda aliá já é muito mais, assim, carrega muito mais ideologia. Tanto ideologia sionista como ideologia socialista. Pode dizer que os grandes ícones dessa aliá são personagens que estavam tentando, às vezes, como o Gordon, em acabar com, por exemplo, as contradições entre o sionismo e o socialismo, ou às vezes uma personagem muito diferente como Raquel, também conhecida como Raquel a poetisa, que contou um pouco sobre a dificuldade de uma forma assim mais dramática, mais literária sobre a segunda aliá. Bom, a segunda aliá, responsável por muitas coisas,
entre elas a criação da cidade de Tel Aviv. É nessa segunda aliá também que a gente vai mudar de Ishuv e começar a parte dos kibbutzim. Como vocês devem saber, os kibbutzim são financiados pelo Barão Rothschild, só que a mão de obra passa a ser alguns dos personagens mais também icônicos dessa segunda aliá é o nosso queridíssimo Davi Ben-Gurion, que morreu aqui perto, no Sde-Boker. Bom, continuando com a videoaula, essa segunda aliá, como eu já disse, que tinha influências mais socialistas, eram muito formados por jovens solteiros que não vinham apenas fugindo de seus conflitos natais, assim, digamos, mas iam também buscar uma emancipação do nacional judaico. Assim. A partir desse momento começa a ser imprescindível entre o povo judeu ter um Estado judeu, tanto por proteção como meramente por ideologia. Não à toa, é graças a essa segunda aliá em que também começa a ser criado a parte mais cultural, que vai ser formada a sociedade israelense. Aqui, de qualquer crítica, a sociedade vai ser formada tanto por exemplo, artistas que vão buscar interferir no idioma hebraico, mesmo assim, com muita força, tanto literatura como artes, como também vai ser formado pela politização. É na segunda aliá que vão surgir dois grandes grupos políticos, entre eles o Apoel Hatzair, que é o Partido dos Operários, e também um outro grupo político. Uns problemas técnicos aqui com a areia da região, mas voltando. Também é nessa aliá que são criados duas grandes instituições. Uma delas, o Banco Apoalim, que é o Banco dos Trabalhadores, e também uma espécie de Clalit. O Clalit hoje em dia tem semelhanças, mas não é o mesmo, só para deixar claro. Bom, gosto muito de falar de um personagem que me toca bastante. Vou mostrar para vocês a foto, que é meu querido Bert Katznelson. Aqui, efeitos sonoros e de áudio. Quem foi Bert Katznelson? Esse ideólogo, e também seguido por suas próprias ideologias, veio a Israel e teve participação muito grande em dois aspectos. Tanto na criação do primeiro diário israelense, como também uma empresa que fazia as estradas. Não tenho nem que explicar o quão importante é para um país que está em construção e fundação iniciar a ter estradas para locomoção ou mesmo para chegar em novos assentamentos. Outro grande ponto que eu queria deixar claro é: esses judeus tinham um leão muito forte. Tanar numa mão, inchada na outra. Eram realmente judeus que vinham para arar a terra, não eram simplesmente fugidos, mas também que iam dar a Israel um novo caráter. E, bom, vejo aqui no tempo, a gente está chegando ao fim dessa segunda aula, mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo, que é muito importante que você curta o vídeo pra gente, tá? Também vou deixar aqui pra vocês a nossa conta do Pantheon, se vocês quiserem ajudar. Tá no nome de Shna 2017. Vai ajudar também a mais gente poder ter a chance de estar aqui no Kibbutz Keturah trabalhando. É muito bacana, tá? Um beijão e Shana Tová! Necessitamos de pessoas dispostas a servir todo o custo em toda a tarefa que a Palestina requeira. O metal, qualquer que seja, que se necessite para forjar o que a máquina nacional requer. Falta ali uma engrenagem? Eu sou a engrenagem. Um prego, uma porca, um bloco? Use a mim. Aqui cavar a terra, eu farei. Precisa que atire? São necessários soldados? Eu serei. Policiais, doutores, advogados, professores substitutos? Estou disposto a fazer tudo isso. Não sou uma pessoa, sou a corporação do serviço, disposto a tudo. Não tenho ataduras, conheço um só preceito. Construir. Joseph Trumpeldor. Fala aí, Roninho, tudo bom? Sei que você deve estar se questionando aí, porque esse poema, eu vou te explicar. Joseph Trumpeldor é uma das grandes figuras desse movimento que foi a terceira grande aliá para Israel. A terceira aliá foi composta principalmente por pessoas do leste europeu, Rússia, Polônia, Lituânia e Romênia.
No total foram mais de 35 mil pessoas, o que era um número muito grande para o país que ainda estava em formação. Os motivos dessa aliá com as outras eram a má vida anterior no país onde estavam, os pogroms e, além de tudo, a força crescente do movimento sionista, um movimento ideológico, a Declaração Balfour dos ingleses, que deu aos judeus um sonho de uma terra, de um Estado em Israel em poucos anos. E essas pessoas foram lá para somar. A terceira aliá, em geral, é muito parecida com a segunda, mas com um pequeno elemento que fez toda a diferença, que são as Tnuot. Sim, isso mesmo, as Tnuot. Como assim vocês estão nesse momento? Essas Tnuot, como por exemplo, Echalut, na Rússia e na Polônia, e o famoso Hashomer Hatzair, na Galícia, também na Polônia, foram responsáveis por organizar os jovens, por ensiná-los a trabalhar na terra, desde seus países natais, e também por organizar sua vinda para Israel, além da fundação de novos kibbutzim e novas formas de ocupação da terra que eles tanto amavam. O socialismo kibutziano era um socialismo verdadeiro, um socialismo de raiz. Exemplos, por exemplo, de que em kibbutzim pessoas tinham que utilizar a mesma gaze. Ou seja, uma pessoa usava a gaze e quando ela não precisava mais usar, eles lavavam a gaze e a pessoa seguinte usava a mesma gaze. Ou, por exemplo, uma mãe que tinha um filho, não era ela que escolhia o nome do filho dela, mas todo o kibbutz, porque o filho não era dela, e sim de todo o kibbutz. Ou seja, tudo era realmente socializado. Uma vida muito diferente da nossa. Essa aliá tem dois grandes legados. O primeiro é a Estadrut, a Organização Geral dos Operários de Israel. Uma espécie de CUT israelense, um sindicato dos sindicatos, que foi muito importante até mais ou menos a década de 80 no país. E além disso, os primeiros alicerces da importante instituição que é a Haganah, o exército israelense. É isso aí, pessoal. Calma aí. Então, fala pessoal. Bom, vocês já escutaram muito da primeira, da segunda e da terceira aliá. Agora está na hora de escutar da quarta aliá, que começou em 1924 e foi até 1928. Foram 4 anos que trouxeram 67 mil judeus para Israel. Bom, a maioria dessas pessoas eram da Polônia, Rússia, Romênia e Lituânia. E por que eles vinham para Israel? Bom, na Europa a situação estava ficando difícil e estavam colocando muitos impostos já para os judeus nessa época, e além do antissemitismo. Então eles começaram a pensar em sair de lá e estavam com dificuldade de ir para os Estados Unidos, que era o melhor lugar para ir na época. Então a segunda opção logo de cara era Israel, e assim eles começaram a chegar em Israel. Bom, e como vocês escutaram na terceira aliá, as pessoas que vinham eram muito ideológicas, sionistas, e vinham realmente porque queriam mudar alguma coisa na terra de Israel, e muito mais pela terra do que pela própria pessoa. Na quarta aliá, a gente conhece a quarta aliá como uma aliá totalmente diferente. As pessoas vinham para cá, elas não vinham por um movimento sionista. Também tinha implementado um movimento sionista, mas eles vinham mais para conseguir uma vida nova. Eram pessoas que trabalhavam em fábricas, operários. Eram pessoas jovens também, mas diferentes da segunda, terceira aliá, que vinham para fazer uma nova vida e criar um Estado. Devido à origem deles, e que eles eram operários, trabalhavam em fábricas, a maioria desses, eles foram morar em cidades, em grandes cidades, como Tel Aviv, e eles acabaram que fizeram crescer muito a cidade de Israel. Então, houve muita construção nessa época, e as cidades foram começando a virar centros. Antes disso, os assentamentos eram localizados mais no interior, nas partes longe das cidades, e não era muito grande, era algo em torno de 200 famílias ou menos. E com essa quarta aliá começaram a criar realmente centros grandes perto das cidades e nas cidades. Então começou a criar uma proporção muito maior, e essa aliá, um dos maiores legados, foi que fortaleceu muito o Shuv. Depois que começou a crise nos anos de 1926, essas pessoas conseguiram que a crise não fosse tão forte e fortalecesse mais o Shuv.
Bom, pessoal, saudade de vocês. A gente está aqui no Shnat. E isso foi um pouco da quarta LA. Espero que vocês tenham gostado. Só falta mais uma. E aí pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar da quinta LA para vocês, que começou no ano de 1929 e se estendeu até 1939. Bom, os Olim dessa LA, eles eram trabalhadores urbanos e gente mais aculturada. Por exemplo, nessa época surgiu a Grande Filarmônica de Israel, entre outros empreendimentos culturais. E essa LA ela tem duas fases. A primeira vai de 1929 até 1933, que vem mais ou menos umas 90 mil pessoas. Em 1933, como eu imagino que vocês saibam, tem a subida de Hitler ao poder na Alemanha e a piora repentina da vida dos judeus. E como já foi dito antes aqui, em 1924 os Estados Unidos bloqueou praticamente todas as imigrações para lá. Então a solução que esses Olim todos tinham era ir para Israel, e foi assim que entre 1933 até 1939 160 mil novas pessoas vieram de toda a Europa para a terra de Israel. E essa aliá terminou com a publicação do Grande Livro Branco, que limitava a imigração de judeus para a terra da Palestina por 5 anos. Por exemplo, durante 5 anos só poderiam vir 75 mil novas pessoas, e após isso as imigrações deveriam cessar, ao menos que as lideranças árabes concordassem. Durante esse período foi a primeira vez que pode se chamar a maximização árabe, que o mufti da Palestina, as lideranças egípcias e árabes em geral criticaram muito o livro branco, essa medida inglesa, porque eles falavam que mesmo sendo algo muito prejudicial aos judeus, ainda existiam várias concessões, e que então é isso, é o tudo ou nada, que os judeus não deveriam receber nada, e que essa posição, mais uma vez, pode ser vista, por exemplo, na independência, na separação de 2 estados, que foi uma proposta rejeitada. É isso, pessoal, beijão pra vocês, aproveitem muito o ano. Valeu, gente. Esse foi o conteúdo que adquirimos esse ano. Espero que tenha ajudado vocês nas suas descobertas e buscas pessoais como jovens sionistas no Brasil. E é isso aí. Valeu.